nosso telão, rico para com Deus. Deus quer você muito rico, mas Ele quer estar incluído na sua riqueza. Diz a palavra de Lucas 12, 19 a 21. Então, direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Muita coisa nós temos que aprender, nós temos que arrumar, nós temos que vivenciar. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Pai de amor bondoso, Rei de toda a terra, Senhor absoluto das nossas vidas. Neste momento, Senhor, nós nos submetemos à autoridade da Tua palavra e nós pedimos que a unção do Espírito Santo que está na nossa vida nos recorde, Senhor, daqueles princípios bíblicos. Nos ensine todas as coisas. Nos faça perceber, Jesus, o que precisamos fazer. O que precisamos, Senhor, ó Deus, agir. De que forma para fazer com que os céus verdadeiramente permaneçam abertos sobre as nossas vidas. Temos visto isso em tantos anos neste ministério, tão cheio de frutos. Mas eu sei que o teu coração, Senhor, quer que todos os teus filhos, Pai, usufruam dos teus benefícios e sejam galardoados em vida. Aqui estamos nós, Senhor, falando uma vez mais sobre finanças, sobre bens materiais. O que tu tens para nós, Senhor? O que tu queres de nós? Como agir? Como administrar, Senhor, os recursos que nos chegam às mãos? Como descansar em Ti na questão financeira? Fala-nos, Pai. Fala-nos, Pai. Aqui está um povo temente. Aqui está um povo sábio. Aqui está um povo, Jesus, obediente e que tem prazer na Tua palavra. Por isso estamos aqui meditando dia e noite. Ó Deus, o resultado está prometido. Seremos bem-sucedidos em tudo que realizarmos. Que assim seja na vida de cada um que aqui está, também nos ouvindo e assistindo pela internet. Oramos com fé, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E todo o povo do Senhor diga amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Diga graças a Deus. Deus me ensina a respeito de todos os assuntos. Obrigada, pastora Silmar, irmão Ciro Thiago. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que fazem parte de uma nação santa, aqueles que são chamados para a paz, irrepreensíveis, santos, regenerados, aqueles que têm no seu espírito uma semente incorruptível, a semente divina, e que nos ensina, por causa da unção que está em nós, todas as coisas, a respeito de todas as coisas. Nós vamos começar a mensagem de hoje com algumas reflexões. E para que essas reflexões sejam mais rápidas, eu vou fazer algumas perguntas, que você vai apenas pensar e responder aí dentro de você, silenciosamente. Por que um cristão deve desejar ter muito, em termos materiais, em termos financeiros? Por que um cristão deve desejar possuir riquezas? Por que um cristão deve desejar ter recursos e ser próspero? Por que um cristão deve desejar prosperar e ter sempre, em tudo, ampla suficiência? Será que é apenas para ter status? Será que é apenas por vaidade pessoal? Será que é apenas para dizer que os seus anseios todos estão satisfeitos? Será que existe um propósito maior e superior para que um cristão seja rico, seja próspero?
Porque muitos ainda não receberam muito mais em termos financeiros, em termos materiais? Porque muitos projetos ainda não saíram do papel? Porque certas situações continuam engavetadas e continuam inertes na vida de muita gente? Por que Deus tem falado com tanta insistência àqueles a quem Ele já manifestou abundância? Por que Deus tem cobrado atitudes mais arrojadas? Isso tem uma explicação. É que Deus quer mostrar ao seu povo que a prioridade não pode ser eu querer ser próspera para mim mesma. Você querer ser próspero para você mesmo. Deus me permite sonhar, Deus me permite desejar, Deus me permite ter vontades, mas a prioridade não pode ser pessoal. Em Tiago 4,3 há uma explicação tremenda. Porque algumas pessoas não recebem o que pedem. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. O que é pedir mal? Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres, em vossas alegrias ou prazeres pessoais. Não é errado você pedir para si, mas em primeiro lugar, eu tenho que desejar ser rica para com Deus. Isto é um princípio da sabedoria, um princípio bíblico. Você se recorda, eu falei aqui no último domingo, da posição ou da postura de Davi, quando ele estava comprando um terreno para a construção do templo. Ele foi se encontrar com um rei, que chamava Araúna, e esse rei quis dar de presente o terreno, junto com os bois, porque era aquele terreno com tudo que tinha dentro. E acontece uma coisa interessante, a postura de Davi é muito interessante. Volte lá comigo para recordar em 2 de Samuel 24, 23, quando diz assim: tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. São dois reis conversando. E agora, o rei Araúna está dizendo que ele oferece ao rei Davi tudo isto, né? E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Ele estava dizendo: eu sei que você quer construir um palácio para Deus, um templo. Então, o rei Araúna, que sou eu, né? Eu estou te oferecendo tudo isto. Mas olha a posição de Davi. Porém o rei, agora é Davi, disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Então o que Davi disse? Eu não oferecerei ao Senhor algo que não me custe. Algo que eu tenha ganho, que, sabe, não tenha valor para mim. Que eu não tenha participado dessa aquisição, que eu não tenha, sabe, tido um trabalho, que eu não tenha me envolvido nisso para dar para Deus. Davi, ele não encarava a atitude de dar a Deus como um desperdício. Ele não encarava a atitude de dar a Deus como uma perda. Ele tinha consciência de que Deus tinha lhe dado muito, para que em primeiro lugar ele fizesse benefícios à obra. Para que em primeiro lugar ele beneficiasse o reino. Em 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo, também com uma revelação tremenda no capítulo 9, versículo 11, ele diz: enriquecendo-vos em tudo. Então assim, é vontade de Deus que você seja rico em tudo. E você precisa acreditar nisso, tá bem? É bíblico. Então diga: é vontade de Deus que eu seja rico em tudo. Para quê? Para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Então está aqui porque que nós temos que desejar possuir.
Nós temos que ter e ter muito para toda generosidade. Porque Deus faz que por nosso intermédio, amado, que maravilha é Deus fazer por meu intermédio, por seu intermédio, que sejam tributadas graças a Deus. Você sabe o que é pessoas dizerem graças a Deus, glória a Deus, por causa da sua generosidade? Você ser portador, né, de algo que vai redundar em graças para Deus, em glórias para Deus. Por intermédio de Davi, imagine, foram tributadas muitas graças a Deus. Você imagina aquele povo todo construindo, não foi ele que construiu o templo, mas depois construindo, com todo aquela riqueza que Davi tinha dado, as pessoas estavam dando graças a Deus todos os dias. Quando ficou pronto, graças a Deus. Os que frequentaram o templo, graças a Deus, por causa de alguém que não via o dar como desperdício ou como perda, muitas graças a Deus foram tributadas ao Senhor. Diz no versículo 12, olha só. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Que lindo, amados! A nossa generosidade com a obra de Deus supre necessidades, isso você tem que saber. A primeira necessidade suprida é a da verdade que liberta, da palavra, da comida, do alimento espiritual. Supre necessidades de muita gente. Você sabe que por causa da internet, muita gente está dando graças a Deus? Você sabe que por causa do programa de televisão, às 9 horas da manhã, muitas pessoas no Brasil inteiro estão dando graças a Deus. Quer dizer que, graças a Deus, estão sendo tributadas a Deus por nosso intermédio, porque nós somos generosos. Nós estamos fazendo algo para a obra que está redundando em muitas graças a Deus. Então veja, além de nós suprirmos necessidades, e não é só da palavra, nós como igreja suprimos outros tipos de necessidades emocionais, necessidades físicas, necessidades de família, necessidades de dinheiro, necessidade de alimento, necessidade de trabalho, necessidade de remédio, necessidade de médicos. Nós estamos suprindo muitas necessidades, né? E além de suprir necessidades, redunda em muitas graças a Deus. Você não tem noção de quantas graças a Deus se dá ao dia por causa nossa, por nosso intermédio, por sua vida, por minha vida, por esta igreja. Davi, ele deu grande assistência à obra de Deus. Davi ofertou uma fortuna à obra de Deus, porque ele não via como desperdício. E Paulo diz em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Então a contribuição, ela nasce no coração. Ela não pode nascer em cima de um altar leviano. Ela não pode nascer na boca de um líder corrupto. Ela não pode nascer por intimidação, com medo do diabo ou do inferno, de perder a salvação. Ela também não pode nascer pelo fato de se prometer coisas às pessoas, mas cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Então, nasce no coração. A verdadeira contribuição nasce no coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Então, quando nasce no coração é com alegria. Eu nunca vi uma pessoa que tem no coração essa vontade de contribuir e se propõe a fazer isso, ser triste. Fazer isso com tristeza. É sempre com muita alegria, não é? Com alegria. Então, aprender a dar com alegria é uma grande dádiva de Deus. E uma grande chave também para a felicidade e para a realização. Não que a gente dê para receber, mas é bíblico. É dando que se recebe. Então, é impossível dar e não receber. E quando se dá com alegria, o que acontece? Ah, amados, aí o coração de Deus se alegra. Aí é diferente, né, a manifestação de Deus. Enriquecer, por enriquecer, guarde isso, não é de Deus. Vou repetir. Enriquecer, por enriquecer, não é de Deus. Porque a pessoa que enriquece por enriquecer, isso não passa do quê? De vaidade. Né? Ela vai se vangloriar, são atributos pessoais, é vaidade. Mas em Eclesiastes 2:11, o sábio diz assim,
considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. O que Salomão está dizendo? Que se ele olhasse somente para o trabalho, para a obra das mãos dele, para todo o retorno financeiro, se ele olhasse para as coisas materiais apenas como homem, considerando o que as mãos dele fizeram, quer dizer, o que ele conseguiu produzir, o que ele conseguiu comprar, o que ele conseguiu ganhar, o que ele conseguiu adquirir, né? Como o trabalho que ele com fadigas havia feito, tudo era o quê? Vaidade. Você sabe o que é essa vaidade? Tudo isso é uma obra da carne. Tudo isso tem uma conotação apenas humana. Porque é aqui que nós precisamos de trabalho. É aqui que nós precisamos de dinheiro. É aqui que nós precisamos de obras, né? Que as nossas mãos fazem. Mas nenhum proveito havia debaixo do sol. Simplesmente pelo aspecto humano, não há proveito nenhum, porque nada disso vai ficar. Eu vejo gente por aí cheia de vaidade, correndo atrás do vento, como diz a palavra, cheia de riqueza, sem nenhum proveito, porque depois morre e não leva nada. Amados, não é fácil tratar dessas questões, mas elas são bíblicas e elas precisam ser tratadas com sabedoria. Sabe por que não é fácil tratar dessas questões? Porque nós estamos aqui deixando vaidades. Nós estamos aqui e nós estamos mexendo com uma área da vida, uma área do homem, que é o egoísmo. A gente está mexendo aqui com o sentimento da avareza, do ser seguro, daquela coisa de ser controlado, que Jesus reprova. Nós fomos criados e predestinados para fazer a vontade de Deus. Em 1 de Pedro 1,2 diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, leia comigo agora, para a obediência. Então diga, eu fui eleito segundo a presciência de Deus Pai, para a obediência. Versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. É muito sério. Como filhos da obediência, nós não podemos mais nos amoldar às paixões que nós tínhamos. Que tipos de paixões? Todas as paixões carnais. Então veja, você é filho da obediência. Se antes você era avaro, agora você não é mais. Você não é mais ignorante. Você não é mais egoísta. Diga, eu não sou mais ignorante. Diga, eu não sou egoísta. Amém? Jesus não é contra as riquezas. Nunca foi. Jesus é contra o mau uso das riquezas. Vamos dizer isso? Diga, Jesus não é contra as riquezas. Ele é contra o mau uso das riquezas. Então nós devemos saber repartir. E não somente amontoar. E não apenas acumular. E não apenas juntar. Foi esta a repreensão de Jesus quando ele disse: louco é quem entesoura para si e não é rico para com Deus. O Senhor não é contra a riqueza. Ele é contra a atitude que a pessoa tem com a riqueza. Ele é contra aqueles que entesouram para si, mas que não sabem ser ricos para com Deus. Você sabe que há pessoas capazes de dar 25 milhões de dólares num quadro de Picasso? E não são capazes de serem ricas para com Deus. Há poucos dias passou na televisão, em alguns canais, que foi dado este valor a um quadro de Picasso, que tem um menino que é todo torto, todo desencaixado, né? Se você olhar, muitas crianças aqui na igreja desenham, ó, não é?
Logicamente que nós não estamos aqui denegrindo o grande pintor. Mas eu quero dizer o seguinte, que para uma coisa que às vezes a própria pessoa que tem esse valor não entende aquela arte. Ela não compreende. Eu conheço pessoas que compram objetos de arte, mas não entendem nada de arte. Elas compram simplesmente para dizer que tem aquele objeto de arte. Que tem um quadro daquele pintor famoso na sua parede, que tem uma escultura de tal época na sua casa. Então, 25 milhões de dólares por um quadro, amém. Se tem para dar, se vale isso, perfeito. Mas essa gente geralmente não é rica para com Deus. Então, é esse que é o louco, o que entesoura para si. Eu aprendi há muito tempo, né, aprendendo com Deus os segredos de Deus, que eu tenho que saber repartir e não somente amontoar, acumular, juntar. Deus quer que nós sejamos canais de bênção para o nosso próximo, canais de bênção para o reino de Deus. Se você crê nisso, diga, eu sou um filho da obediência. Diga, eu sou um canal de bênçãos. Abraão, em Gênesis 12:2, ouviu uma palavra do Senhor maravilhosa, que era para fazer um quadro e pendurar na parede, não é? Ele disse assim a Abraão, de ti farei uma grande nação. E te abençoarei, Abraão, e te engrandecerei o nome. Deus disse, olha, eu vou te prosperar, eu vou te enriquecer, eu vou te exaltar, eu vou te, exaltar o nome, te engrandecer o nome, você vai ser muito conhecido. Quando você passar, as pessoas vão dizer, aquele lá é Abraão, aquele lá é abençoado, aquele lá, ele é alvo de um milagre de Deus. E as gerações vindouras, até lá na Cristo Vive, em 2010, vão estar falando de você, Abraão. Você vai ser muito exaltado, muito engrandecido. Maravilhoso, não é? Só que Deus completa tudo isso e diz assim, sê tu uma bênção. Quer dizer que tudo isso tinha um propósito, de Abraão ser uma bênção. Então, Deus cumpriu tudo na vida de Abraão. Para quê? Para ele ser uma bênção. Hoje é dia de nós avaliarmos o nosso nível de generosidade para com Deus. Ai, bispo, eu vou embora. Eu vim no dia errado, mas você veio no dia certo. O Senhor te ama. O Senhor tem os céus abertos sobre a vida desta igreja. O Senhor não quer ninguém aqui moldado às paixões do tempo da ignorância. Na ignorância que a gente era assim, unha de fome, mão de vaca. Todo mundo sabe. Isso era o passado. Nós não somos mais unha de. Nós não somos mais mãos de. Nem todos confessaram, mas enfim. Ainda há esperança até o final da mensagem, eu creio. É dia de nós avaliarmos, amado, o nosso nível de generosidade para com Deus. O que você tem feito com o que Ele tem lhe dado? O que você tem feito com o que Ele tem lhe dado? O que você quer fazer com aquilo que Ele quer lhe dar? O que você vai fazer com aquilo que Ele vai lhe dar? Porque Ele vai dar. Ele vai dar, amado. Nós temos sinais aqui de pessoas que entraram aqui. Eu sei como chegaram. E eu sei o quanto Deus tem dado, e tem acrescentado. Deus vai dar. Ele não trouxe alguém aqui para revelar a graça, um pacto de melhores e superiores promessas para ter a área financeira capenga. É para você reinar em vida. É para você ter sempre em tudo ampla suficiência. Mas Ele está fazendo você avaliar, e eu também, o nosso grau de generosidade para com Ele. O que nós estamos fazendo com o que Ele está nos dando? O que nós vamos fazer com o que Ele vai nos dar? Tem gente aqui que já me procurou, a mim, ao bispo, aos pastores, que já disse, olha, eu vou ter muito, em nome de Jesus, eu quero ter muito, para bancar mais programas na televisão. Tem gente que já nos procurou, já disse, eu quero ter, eu estou nisso, estou chamando a existência, porque eu quero comprar o terreno para construir a nossa sede própria. Há muita gente com isso no coração, não é? Tem muita gente que quer nos ajudar no projeto.
de um lar que nasceu no coração de algumas jovens desta igreja para idosos, para serem cuidados, para terem assistência médica, para terem dignidade nos últimos dias da vida, não é? Há pessoas que têm isso no coração. Já me falaram, eu quero bancar uma escola para as crianças, que as crianças comecem aprendendo tudo em graça, professores em graça, sabe, que sejam alimentadas, porque elas vão ser o futuro dessa nação, o futuro desse mundo, que elas sejam portadoras de boas novas, de grande alegria, que verdadeiramente sejam cabeças nesta terra. Tem pessoas que têm isso no coração. Quem não tem pensamentos corretos em relação a essa área, só perde. Olha o que diz Mateus 13:12. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Bispo, o que é isso? Pois ao que tem o quê? Ao que tem esses propósitos, ao que tem gratidão a Deus, ao que tem o reino em primeiro lugar, aquele que é uma bênção para o reino, terá em abundância. Mas ao que não tem o quê? Ao que não tem esses propósitos para as riquezas, para a área financeira, o que pensa errado, até o que tem lhe será tirado. Pense, a obra missionária, a evangelização, a expansão do reino nesta terra, tudo isso, pense um pouquinho, é feito com recursos humanos, ou seja, com pessoas e com recursos financeiros. Só se faz a obra dessas duas formas, com recursos humanos e com recursos financeiros. Você sabia que até Jesus foi assistido e ajudado financeiramente em seu ministério? E ele era Deus. Mas ele deixou aqui, escrito na Bíblia Sagrada, para a gente entender este propósito. Em Lucas 8, 1-3 diz: aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Foi mulheres ricas que acompanhavam Jesus e prestavam assistência a ele. Eu li esse texto hoje e eu disse, eu quero ser como uma dessas mulheres também. Eu quero ser, eu posso ser. Deus colocou pessoas para darem assistência financeira à obra de Jesus. Que coisa linda. Deus vai multiplicar, amados, extraordinariamente os seus recursos financeiros. Você fará grandes coisas, é a palavra profética. De fato, você vai prevalecer. Eu creio que você vai fazer grandes coisas para que Deus multiplique extraordinariamente a sua obra, o evangelismo, o evangelho da graça de Deus que nós pregamos. Vai acontecer alguma coisa. E para isso você tem que ficar muito rico. Amém? Quem ama esta palavra da graça de Deus? Quem quer ver esta palavra correndo? Então diga, eu tenho que ser muito rico. Eu quero ser muito rico. Diga, eu entendo os propósitos para a riqueza. Deus quer multiplicar riquezas para que o evangelho seja multiplicado. Esta que é a verdade. Em 2 Coríntios 9:11, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Então é por nosso intermédio que a obra de Deus é feita nesta terra. Amém? Então se você quer muito, comece a dar. Comece a ser generoso. Bispo, eu já sou, seja mais. Bispo, eu ainda não sou. Comece ontem. Mateus 25:21 diz assim: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Como é que o mundo, a sociedade, vê a questão da riqueza? Você sabe como é que o mundo vê a riqueza. Sem dúvida, a riqueza para o mundo, para a sociedade, para a filosofia dos homens, está ligada apenas a bens materiais, altas somas nas contas bancárias, aplicações, imóveis, fazendas, carros, aviões, barcos, iates, etc, etc. Se eu pensar em ter isso apenas,
e não pensar no reino, eu seria rico, mas não seria rico para com Deus. Você está entendendo? Amém? Então, Deus quer que você chegue aqui com o seu carro, o melhor carro, o carro dos seus sonhos. Deus quer que você tenha a sua casa, a sua cobertura, o seu lazer, os seus sonhos realizados, a sua vida abundante. Agora, você primeiro tem que pensar no reino. Amém? Diga, eu vou ter, porque eu estou pensando primeiro no reino. Bom, eu espero que esta confissão esteja em linha com o que está no seu coração, não é? Senão vão olhar para você e vão dizer, olha lá, ele é rico. Olha lá, olha aquela mulher, ficou rica. Olha como ela é rica. Mas se não é rico, se não é rica para com Deus, é louco, é loucura. Jesus diz, louco! Se não é rico para com Deus, é um louco. O que nós temos, amados, é passageiro. Tem duração limitada, é circunstancial. Tudo que nós temos material passa. Mas o que nós fazemos para a obra de Deus e para Ele é eterno. Amém? Em que você quer focar a sua vida? No que é material? No que é circunstancial? Você quer focar a sua vida no que é terreno? No que é limitado? Ou no que é eterno? No que vai durar para sempre? Nós somos filhos da obediência. Você sabe, os leigos, os ignorantes, incoerentes, insensatos, sem sabedoria de Deus, eles pegam essa passagem bíblica aqui, que Jesus diz, louco, né? Hoje te pedirão a tua alma. Eles pegam essa passagem e dizem que rico não entra no reino dos céus, que riqueza é do diabo. Isso é mentira. E o povo de Deus, que é comparado na Bíblia a águias, esse mesmo povo vive como águias com asas cortadas. Por causa desse monte de ignorante, insensato, muitos deles em cima dos altares, dizendo que Deus é contra a riqueza, que Deus é contra a prosperidade. Mateus 6,19 diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Então, a nossa situação nesta terra é passageira, é circunstancial. Quem só tem tesouro para essa terra, está sujeito a ver esse tesouro ir embora, ser consumido. Mas diz o versículo 20, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O problema é que muitos têm amor aos seus tesouros aqui na terra. Muita gente está apegada ao tesouro daqui da terra e não ajunta tesouro no céu. Como é que se ajunta tesouro no céu? Você vai ver aqui. Aí vem o inimigo e ele então cria essa piada com esta palavra, com estas passagens bíblicas, banaliza tudo isso. E a pessoa diz, eu não tenho que ter nada aqui na terra. Eu tenho que fazer voto de pobreza. E aí vive como o diabo quer. Isto é insano. Malaquias 3,16 diz, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então tudo que nós fazemos para Deus nesta terra está registrado, está escrito num memorial do céu. Seja pouco ou seja muito, segundo as nossas posses, nós acumulamos créditos com Deus. Para hoje, para amanhã e para a eternidade. É importante você saber disso. Olha o que diz Atos 10:2. Havia um homem chamado, o nome dele é meio estranho, amados, mas não vão rir não. Ele era chamado de Cornélio. Falei para não rir, vocês riram. Agora eu que não posso rir. E diz que ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. O que aconteceu com este homem? No 4. Foi chamado. Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Quer dizer que o que ele fazia às pessoas e o que ele fazia pela obra
em nome de Jesus, subia para a memória diante de Deus, para o memorial que está diante de Deus. Amém? Filipenses 4,17. Não que eu procure o donativo. Paulo não estava procurando a riqueza através da igreja ou das ovelhas, né? Mas o que realmente me interessa, quando Paulo pregava sobre finanças, ele diz: o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Era ver a prosperidade na vida do povo de Deus, para que o povo de Deus, ao ser generoso, aumentasse o crédito com Deus. Era isso. Então, veja como há crédito quando se pratica toda esta palavra. E praticando isso, como é que isso se reflete no dia a dia? Bispa, se eu me enquadro nisso aqui, como é que isso se reflete na minha vida, no dia a dia? Por exemplo, na situação de Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Posso lhes asseverar que isso é fato na vida de quem tem crédito. E olha que eu já passei por fogo e já passei por água. Tem que ter crédito, amado. Para na hora você gritar, socorro! E Deus mandar um anjo, como mandou de verdade, para me tirar da morte. Por mais de uma vez. Tem que ter crédito. Versículo 6. Direi ao norte, olha o que Deus diz para quem tem crédito lá no céu, um memorial com ele. Entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Deus vai lhe entregar tudo que estava retido, amado. Não pode ter algo retido na vida de alguém que se enquadra neste perfil da generosidade, sabe, de ser rico para com Deus. Ele tem que dizer, solta, é do meu filho, larga. Ele tem que dizer, vem você que está afastado, trazer os filhos que estão desgarrados. Deus diz que faz isso. Receba essa palavra para você, para a sua vida. Lucas 12:15. Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Toda e qualquer, quer dizer, qualquer pontinho de avareza, o Senhor disse que tem que tomar cuidado, tá? Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Quer dizer que o homem pode possuir abundância de bens, mas a vida não consiste nisso. A vida não é isso. A vida é mais do que bens materiais. Bens são circunstanciais. São limitados por um tempo que nós estamos aqui, ninguém vai levar nada. Se eu não me engano, foi Constantino, que quando morreu, espero que seja ele, que quando morreu, disse que queria todas as ruas por onde passasse o seu caixão, todas salpicadas de pedras preciosas. E perguntaram, mas para quê? Ele disse, para que todo mundo saiba que não dá para levar nada que a gente acumula aqui. Tudo fica, para que todo mundo se lembre. Então, aqui há uma advertência do Senhor, não é? Uma recomendação de Deus. Ele diz, guardai-vos, tende cuidado e guardai-vos. Essa palavra no original grego é previna-se. Se guarde, previna-se, defenda-se do sentimento mesquinho chamado avareza. Tenha uma atitude firme para rechaçar a avareza. Porque senão, se você não for firme, você se torna avarento e a riqueza vai lhe separar de Deus. Isso é terrível. O avarento é o que perdeu o sentido e o significado da vida. É triste. O avarento, na verdade, ele caiu num laço do diabo e num laço de derrota muito grande. Todo avarento caiu num laço de derrota. Então, essa advertência de Jesus, ela é propícia. Hoje as pessoas são muito avarentas, as pessoas são muito egoístas, né? E essa advertência é propícia, porque qualquer um pode cair numa armadilha do diabo, pode ser seduzido pelos bens materiais. Não é isso que Deus quer. Quer que tenha, mas sedução é do diabo. Em Colossenses 3:5 diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Então o avaro é idólatra.
é idólatra do seu dinheiro, dos seus bens materiais. Aquilo é o Deus dele. Então as pessoas que estão seguras, essas pessoas estão com o pé na idolatria. E o Senhor diz, guarda-te disso, previne-te, defende-te disso, não é? Você pode lutar por dinheiro, meu amado, mas você nunca pode amá-lo. Você não pode idolatrá-lo. Amém? Você pode desejar riquezas, mas nunca fazer disso o Deus da sua vida. 1 Timóteo 6,9 diz, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Muitas dores, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é raiz dos males, é o amor, a idolatria, a avareza, é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Pessoas muito apegadas a dinheiro são muito doentes. Nós conhecemos pessoas muito ricas, mas que não são ricas para com Deus. São pessoas muito doentes. Doentes no físico, não é, irmão Mauro? Doentes na alma, são pessoas perturbadas, são pessoas com problemas de família. Tem muito dinheiro, mas aquele dinheiro não resolve o problema familiar. Talvez alguém esteja perguntando assim, quando é que a gente ama o dinheiro? Como é que eu sei? Quando se ama o dinheiro? Quando se tem e não se reparte. Quando se tem e não se compartilha. Isso é usar mal a prosperidade que Deus dá. Mateus 6,24 diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não é poder ter riqueza, não pode servir. O que é servir? Ser empregado. Ser, escravo. Ser submetido. Ou se está submetido a Deus, ou se está submetido à riqueza. A riqueza não pode nos controlar. A riqueza não pode nos mandar, nos direcionar a vida. Eu não posso ser serva da riqueza. Então, para Jesus, amados, não faz sentido enriquecermos e deixarmos de usar os nossos recursos para a obra. Para Jesus não faz sentido nenhum. Ser apenas rico não significa nada. Lucas 12, vamos voltar lá. Olha o que Jesus fala nesta parábola. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Até aqui, ótimo. O campo de um homem rico produziu com abundância. Aleluia! Maravilha! Nós queremos isso, sermos ricos e termos sempre, abundância, coisas aumentando, multiplicando. Agora, o que o homem fazia? Ele arrazoava consigo mesmo. Ele já não tinha ninguém para compartilhar. Já devia ser solitário, isolado, dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Olha que problemão, hein, amados? Ele não tinha onde pôr mais dinheiro. O que eu vou fazer? Eu já tenho tanto. Está tudo cheio. E eu tenho mais frutos. Eu ganhei mais. O que eu vou fazer? Eu não tenho onde pôr. Este é o problema. Até aqui, ele estava com um problema. Pensando consigo mesmo. Agora ele peca. E disse, ele tomou uma decisão. Farei isto. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus... Olha, e disse, farei, destruirei, eu reconstruí-los-ei maiores, aí eu recolherei todo o meu produto, todos os meus bens. Estão me percebendo o que se passa aqui? Meu. Nós cantamos uma música aqui que diz, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. E esse dizia, quando cantava, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. Então esta parábola revela o quê? O grau de avareza, o grau de egoísmo, o grau de autossuficiência desse homem. Isso é condenado. Esse foi o chamado louco. Esse era o louco. Isso é uma loucura. É insensatez investir somente nesta vida. Muito bem, vamos encerrar a mensagem. O que é ser rico para com Deus? Que é o tema da mensagem. Número 1. É fazer de Jesus o seu maior tesouro. Número 2. É compartilhar o que você recebe sem medo. Número 3.
é viver com esperança e sob a influência do Espírito Santo. Romanos 15, 13 diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. É você saber que Deus te dará mais e mais e mais, e acrescentará e multiplicará, para que você seja sempre generoso. Viver na esperança e debaixo da influência do Espírito Santo. Número 4, o que é ser rico para com Deus? É estar pronto a repartir sempre. 1 Timóteo 6,18 diz que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Tem que estar pronto. É hoje, é hoje. Tenho. Posso fazer, vou fazer. É já. Amém? Número 5, é viver por fé, por ser herdeiro do reino. Tiago 2,5 diz: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Somos herdeiros do reino, somos ricos em fé. E porque somos ricos em fé, podemos ter todas as áreas da nossa vida transformadas, abundantemente multiplicadas. Porque somos ricos em fé, nós podemos ser generosos em toda boa obra. Nós podemos dar frutos, porque nós somos ricos em fé. Porque nós acreditamos em Jesus, porque nós acreditamos na sua palavra. E eu termino lhe dizendo: ser rico, pela ótica divina, não é só ter dinheiro, mas é também ter amigos. Quem tem amigos pode se considerar rico. Lucas 16:9 diz: e eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Nós precisamos ter amigos, amados. Porque se um dia a situação aperta, se uma mentira entra, se, uma crise bate ali, é um fogo ardente na vida, esses amigos estão ali, enviados por Deus para aqueles que têm crédito. Isso é tremendo. Pela ótica de Deus, ser rico é ter boa saúde. Amém? Eu já vi gente sair do shopping, no estacionamento do shopping, sair de um carro blindado, com batedores atrás, segurança, e eu parei para olhar e falei: ué, quem será que vai descer ali, né? É, alguém grande. Saiu uma pessoa fragilizada, com aquele, que anda com aquele balão, aquele oxigênio portátil, né? Abrigado por enfermeiros. Você olha e diz: tanto, mas tão pobre na sua integridade física, na sua saúde. Sob a ótica de Deus, ser rico também é ter filhos obedientes. Amém? Quando eu estudava, eu lembro de algumas meninas da faculdade que chegavam na FAAP de motorista. E eu lembro que elas desciam do carro e deixavam a porta aberta, assim, para aparecer mesmo. O motorista que descia e ia lá fechar e pegava a bolsa e ia pessoal atrás. E às vezes era interessante você ficar só observando a descida de certas meninas, que eram chamadas de patricinhas, que elas desciam dos carros importados com os motoristas, e elas eram muito ricas. Eu não posso aqui citar alguns sobrenomes que estudaram comigo na minha sala de aula, porque estão na mídia, são muito ricos, donos de muitos empreendimentos, muito famosos. Estão sempre aí no bochicho. Porém, uma grande parte dessas dizia: meu pai é rico, meu pai é rico. Naquela época elas iam para a sala de aula com longos, vestidos longos, de manhã, aqueles longos esportes. Quando começou a surgir isso, e elas diziam: meu pai é rico, meu pai é rico. Esses pais nunca foram vistos, na verdade. E uma boa parte delas fumava maconha e cheirava cocaína. E muitas delas ficaram destruídas na sua saúde, se juntaram a pessoas erradas, se casaram mal, estão aí na mídia, destruídas apenas com dinheiro.
Então, riqueza para Deus é nós termos filhos também abençoados, filhos obedientes, filhos tementes ao Senhor, não é? Filhos dentro da casa de Deus. E eu encerro lhe dizendo que ser rico pela ótica de Deus é você ter descanso e depender dele. Alguém deu uma definição outro dia na televisão, saiu aí nas revistas, também não posso citar quem, que disse assim: o que é ser rico para você? O que é ser próspero? O que é ser uma bênção? É dormir bem. É verdade, é dormir bem. Só dorme bem quem está seguro, quem está saudável, quem está feliz. Dormir bem, né? Quem descansa de fato, quem não tem preocupações insanas, quem não é doente, quem não precisa de remédio para dormir ou para acordar. É ter descanso e depender de Deus. Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou deixar uma frase fortíssima para que a gente passe isso para quem é menos avisado. A avareza é uma traição a Deus. Porque só o traidor, depois você estude melhor, Judas Iscariotes, por dinheiro, vendeu o Senhor Jesus. Ele não vendeu por posição social. Ele não vendeu por poder. Ele vendeu por dinheiro. A avareza é uma traição a Jesus Cristo. Assim seja, assim disse o Senhor. Nós temos tempo para uma música? Eu estou perdida aqui no meu horário. Por favor, vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus. Bispo Rai vem dar a bênção final. Glória a Deus. Temos tempo? 3 minutos? 3 minutos, dá para fazer muita coisa. Jesus pode vir e nos levar. Em 3 minutos, muitas coisas podem acontecer. E nós vamos aproveitar com sabedoria, orando e louvando a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus justo e verdadeiro, nós te amamos, Senhor. Aqui estão pessoas generosas. Eu sei, Pai, aqueles que são ovelhas deste pastoreio, são pessoas fidelíssimas ao chamado, Senhor. Mas nós temos que conhecer isto, Senhor, com profundidade, com propriedade. Levarmos isto a pessoas que estão, Senhor, sofrendo. Pessoas que estão aí, Senhor, não veem, ó Deus, abundância financeira na vida. Não veem, Senhor, os seus projetos saírem da gaveta. Não veem os seus sonhos realizados. Há tantas pessoas cristãs, pessoas com Bíblia na mão, Senhor, com uma vida financeira aquém da Tua palavra, aquém das Tuas promessas, aquém da nossa herança, Pai. E nós precisamos ensiná-las, Pai. Que todos nós, filhos, somos filhos da obediência, Pai. Fomos criados e predestinados para sermos Teus filhos, salvos, para Te obedecermos, Jesus. E para Te obedecermos, nós temos que ser ricos para com Deus, Pai. Ó Deus, há tanto a agradecer e tão pouco a Te pedir, Jesus. Porque o que há de vir, o que nós precisamos, vai vir, Pai. Há um memorial, nós temos crédito contigo, Jesus. Nós precisamos ensinar ao Teu povo, Senhor, a investir nos tesouros celestiais, Jesus. Ó Deus, eu sei, Pai, que Tu tens bênçãos financeiras sobre este povo. Bênçãos e riquezas, Pai, que talvez alguns aqui nem imaginem, Senhor, que são muito grandes, Pai, muita abundância, mas o Senhor está ensinando o para quê, quando isso chega às nossas mãos, Senhor, a fim de que, Senhor, sejamos generosos para toda boa obra. E nós vamos ver, Pai, nós vamos ver, na hora difícil, no dia mau, Senhor, quando os rios transbordam, quando estamos ali no meio da água, da tempestade, nós vamos ver o Teu livramento, Senhor. Nós vamos ver, Senhor, o Teu cuidado, Jesus. Os Teus anjos sendo enviados por Ti para nos guardar, nos livrar, Senhor, nos proteger, nos colocar em segurança, Senhor. Por isso, Jesus, que esta palavra corra e que aqueles que aqui estão e pela internet, Senhor, tenham entendido, Jesus, que
não cabe a nós aqui, Senhor, usar nenhum artifício para pedir recursos financeiros. Apenas cabe a nós, Senhor, ensinar o rebanho, Jesus. Ensinar o rebanho, Jesus. Mostrar, Senhor, que a fidelidade, a generosidade, Pai, são de grande valor diante de Ti, Pai. Que aqui, cada um que aqui está hoje, cada família aqui representada, eu oro para que seja rico, 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 muito próspero, abastado mesmo, Senhor, para que possa dar frutos e possa investir no Teu reino, Jesus. A propagação da Tua santa e bendita palavra possa acumular tesouros no céu, Jesus, e possa ter o prazer de dizer: eu sou rico sim, mas antes de tudo sou rico para com Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Estenda a sua mão na direção do altar. O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Amém, Santo. Tome Senhor. posse dessa palavra. Em nome de Jesus. E diga a quem está ao seu lado: você é rico. Em nome de Jesus. Para ser generoso na obra do Senhor. Amém. Receba riqueza, receba multiplicação. Glória a Deus. Receba abundância, receba chuva de bênção sobre a sua vida material, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Se você precisar sair, fique à vontade. Se puder, cante conosco, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Tome um café, tenha comunhão com os ricos de esperança. Só os ricos vão cantar agora, hein? Só os próximos. Só os que têm fé que essa palavra se cumprirá. Quando a videira brotar e no campo o trigo crescer, as águas da fonte, correndo dos montes, chegou a restituição. Quando a chuva descer e o deserto florescer, e vamos ouvir então a voz que canta. Eu estou ouvindo. Os celeiros transbordarão da provisão do Senhor. Creia. O gafanhoto não mais consumirá. O Senhor restitui o céu, se abre, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes devorador roubou o céu, se abre, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais de restituição. Vai recebendo aí no seu lugar. Diga pra mim, essa palavra é comigo. Eu vou ser restituído. Tudo que me roubaram, tudo que me levaram, Deus multiplicará na restituição. Quando a videira brotar e no campo o trigo crescer, que as águas da fonte correndo dos montes, chegou a restituição.
noite Por a fé. todos. Vão em paz, em nome de Jesus. Diga quem está ao seu lado. Deus quer que você seja rico para que você seja generoso. Amém. Toma posse, é verdade. Boa noite, internautas. Até domingo.